Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Então hoje nós vamos para a continuação da parte 1 de estequiometria, onde a Tenente Oliveira ela separou alguns exercícios para a gente poder resolver, tá bem? Então vamos lá. Primeira questão. A água do mar contém aproximadamente 3,5% em massa de sais dissolvidos. Somente 3 substâncias são obtidas da água do mar em quantidades comerciais importantes: cloreto de sódio, bromo e magnésio. A primeira etapa da recuperação do magnésio, Mg+2, da água do mar, se dá quando ocorre a formação de hidróxido de magnésio, mediante sua reação com óxido de cálcio, como descrito abaixo. A massa de óxido de cálcio necessária para precipitar 783 gramas de hidróxido de magnésio é. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, gente, deu a reação. Ok, já me poupou tempo. Segundo, verificar se essa reação está balanceada. Tudo bem? Então, vamos lá. Ah, gente, presta atenção. Não é porque você viu um númerozinho lá, tem esse 2 aqui, então tá balanceada. Não, porque ele pode te dar, e já aconteceu em prova de vestibular, ele não te dá o balanceamento completo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é conferir o balanceamento. Tá tudo bem? Então, vamos lá. Vamos aqui no reagente, ó. Eu tenho um magnésio e um magnésio, certo? Eu tenho um magnésio no reagente, eu vou ter um magnésio no produto, então tá balanceada. Depois, eu tenho um cálcio no reagente, um cálcio no produto, balanceado. Oxigênio, eu tenho 2 oxigênios no reagente. Eu tenho 2 oxigênios aqui no hidróxido de magnésio. Hidrogênio, eu tenho 2 hidrogênios aqui e 2 lá. Então, balanceado, tá tudo na proporção de 1 para 1, não é isso? Então, vamos lá, gente. Depois que a gente balanceou, a gente vai destacar na reação a unidade que ele quer que a gente faça a proporção, não é isso? Então, vamos lá, ó. Ele quer massa de CaO, óxido de cálcio. Então, você vai lá no cálcio, escreve massa. Tudo bem? E ele te deu massa de hidróxido de magnésio. Então, você vem aqui, certo? Escreve massa. Esquece o exercício agora. Agora, vamos ver a proporção com que ele reage, que ele forma, tá bem? A proporção é de acordo com o balanceamento que você fez. Então, olha só. Para cada 1 mol desse, eu tenho 1 mol desse. Aí, a gente vai lembrar daquela tabelinha, ó. 1 mol. Se eu quero 1 mol em átomos, 1 mol tem 6,2 vezes 10 a 23 átomos. Se eu quero mol em molécula, 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Certo? E se eu quero mol em massa, ou seja, em grama, eu vou transformar para massa molar. E se eu quero 1 mol em litros na CNTP, então eu quero 22,71 litros. Só eu posso usar quando for gás e se tiver nas condições normais de temperatura e pressão, que nesse caso 22,71 é quando ele está em 0 graus Celsius e 100 quilopascais. Tudo bem? De pressão. Então, vamos lá. Então, agora, vamos para a primeira agora. Esquece o exercício, vamos para a primeira linha da regra de 3. Ó, ele quer que você transforme mol em massa. Como é que a gente transforma mol em massa? Massa molar. Então, vamos calcular a massa molar do óxido de cálcio. Então, eu vou lá na tabela periódica que ele tem que ter dado, certo? O cálcio vale 40. Vezes 1, 40. Oxigênio vale 16. Vezes 1, 16. Então, dá 56 gramas por mol. Tudo bem? Então, eu coloco aqui. Só que eu tenho só 1 mol. Então, vai ficar 1 vezes 56 gramas de óxido de cálcio, que está para 1 mol, só que ele quer 1 mol em massa. Como é que a gente transforma mol em massa? Massa molar. De quem? Do hidróxido de magnésio. Então, vamos lá.
eu tenho aqui, vou lá na tabela e vou procurar que o magnésio, ele vale 24. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, senão não vai caber. Vamos lá. O magnésio, MgOH2. Magnésio é igual a 24 vezes 1, 24. Oxigênio é igual a 16 vezes 2 é igual a 32. Hidrogênio é igual a 1 vezes 2, 2, certo? Então, somando isso daqui, ó, 4 mais 4, 8, 58 gramas por mol. Então, ele quer o mol em massa, então 1 vezes 58 gramas de MgOH2. Tudo bem? Bom, aí agora vamos na segunda linha da regra de 3, é o que ele te deu, o que ele pede. Então, ele quer a massa do CaO, que está para 783 gramas. Fazendo esses cálculos, gente, eu achei uma massa, quer ver? Deixa eu fazer aqui de novo, ó. Eu tenho 56 vezes 783 dividido por 58. Aqui eu achei uma massa de 756 gramas. Então, o que mais, né, que mais se aproxima dele aqui, ó, é essa aqui, 752. A diferença pode ser que na prova ele tenha dado massa molar com casa decimal, ou tenha dado outra aproximação para essa massa molar, tudo bem? Mas a resposta que mais se aproxima é a alternativa C. Vamos lá. Questão 2. No Japão, um movimento nacional para a produção da luta contra o aquecimento global leva um slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilograma de CO2 a menos. Ou seja, a ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilo a quantidade de CO2 emitida por dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Tudo bem? Então, uma pessoa por dia deve reduzir 1 kg de CO2 emitido. Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha, composto exclusivamente o butano, que é o C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto, é de. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente vai fazer. Ele te deu a reação? Não. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar a reação de combustão do metano. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar 1 mol de butano, que é o C4H10. Ele é combustível? É. Então, eu vou reagir com o comburente, que é o O2. Aí, eu vou olhar. Na combustão completa, o meu combustível não tem carbono? Então, ele vai dar CO2. No meu combustível tem hidrogênio? Então, a combustão completa vai dar H2O. Balanceando aqui, ó, 4 carbonos, 4 CO2. 10 hidrogênios, 5 H2O, certo? Oxigênios, 2 vezes 4, 8. Com mais 5, 13. 13 dividido por 2. Se você não quiser usar fração, você pode multiplicar aí tudo por 2. Então, vamos lá. Agora, vamos ver o que ele te deu, as unidades que ele te deu e o que ele pede. Então, ele quer saber o seguinte. Ele quer a mínima quantidade desse gás, só que a resposta está em quê? Em quilograma. Então, quer dizer que ele quer massa de butano. Então, a gente vem aqui, ó, escreve massa. Tudo bem? Vamos lá, que mais? Desse gás que um japonês deve deixar de atender para atender a meta diária. Qual é a meta diária? 1 kg de CO2, tudo bem? Certo?
Então, 1 kg de CO2 a menos. Então, quanto ele tem que deixar de queimar de butano para que ele tenha 1 kg a menos de CO2 emitido? Então, olha lá, o CO2 aqui, ele também te deu em massa. Pronto, agora você esquece o exercício e vamos trabalhar com essa proporção. Então, aqui eu tenho, para cada 1 mol de butano, eu não tenho 1 mol de CO2? É ou não é? Então, a primeira linha da regra de 3 é essa relação que você tem aqui. Então, vamos lá. 1 mol. Só que ele quer 1 mol em massa. Como é que a gente transforma mol em massa? Massa molar. Então, vamos lá. C4H10. Então, eu tenho carbono 12 vezes 4, 48. Hidrogênio 1 vezes 10, 10. Então, aqui eu tenho 58 gramas por mol. Tudo bem? Então, um mol, para transformar massa, use em massa molar. Então, 1 vezes 58 gramas de C4H10 está para 4. Ele quer que você transforme o mol em massa. Como é que a gente transforma o mol em massa? Calcula a massa molar. CO2 ele é bem conhecido, né, gente? 44 gramas a massa molar do CO2 de CO2. Pronto. Primeira linha da regra de 3 é essa relação. A segunda linha da regra de 3, a gente vai lá no enunciado, ó. Ele quer a quantidade de CH4 que ele tenha que ele não pode queimar, né, em um dia, para obter a meta diária, que é o quanto? 1 kg de CO2, ou seja, 1000 gramas. Fazendo esses cálculos, eu vou achar uma massa igual a 329,5 gramas. Só que a resposta está em quilo, então vai dar aproximadamente 0,33 quilogramas, que vai dar o item 0,33 quilogramas. Certo? Alternativa B. Outra. Questão 3. Acompanhando a evolução dos transportes aéreos, as modernas caixas pretas registram centenas de parâmetros a cada segundo, constituindo recurso fundamental na determinação das causas de acidentes aeronáuticos. Esses equipamentos devem suportar ações destrutivas e o titânio, metal duro e resistente, pode ser usado para revesti-los externamente. O titânio é um elemento possível de ser obtido a partir do tetracloreto de titânio, por meio da reação não balanceada. Considere que essa reação foi iniciada com 9,5 gramas de cloreto de titânio, supondo-se que tal reação seja total, a massa de titânio obtida será aproximadamente. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, balancear a minha reação. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 mol, né, de cloreto de titânio. Eu tenho 1 mol de titânio, então, eu tenho aqui 1 mol de titânio. 4 cloros, aqui eu tenho 2, então, aqui eu vou multiplicar por 2. Magnésio no produto eu tenho 2, então, eu vou multiplicar por 2. Então, nesse caso, ele me deu a reação e disse que não está balanceado. Então, a primeira coisa que eu faço é o quê? Balancear a reação, ok? Segunda coisa, a gente vai lá no enunciado e vamos ver a unidade que ele deu e que ele pede. Então, considere que essa reação foi iniciada com gramas de cloreto de titânio. Então, eu vou lá, faço a nuvenzinha, escrevo massa. Tudo bem? Cloreto de titânio gasoso. Aí, depois eu vou lá. Supondo que a reação total, supondo que tal reação seja total, a massa de titânio. Então, vamos lá. Aqui eu tenho em massa. Pronto, agora esquece o exercício, vamos ver a proporção. Pelo meu balanceamento, para cada 1 mol desse, eu tenho 1 mol desse, certo? Então, eu tenho uma vez... deixa eu botar em preto aqui. Uma vez. Mol em massa é a massa molar. Eu já calculei a massa molar do óxido do cloreto de titânio
e ele vale, a massa molar dele vale 190 gramas por mol. Eu não tenho mol? Então, tem 1 vezes 190 gramas de cloreto de titânio, que está para mol em massa. Quantos mols? 1. Mol para massa, massa molar do titânio, 48 gramas de titânio. Pronto. Agora, você vai lá para o enunciado e vai 9,5 gramas de cloreto de titânio. 9,5 gramas de cloreto de titânio. E ele quer a massa do titânio. Esse aqui eu fiz, que vai dar 2,4 gramas de titânio. Então, vamos lá. Então, aqui ficou a alternativa B. Certo? Questão 4. Aí ele fala. Só um pouquinho aqui. Ele fala: Houston, we have a problem. Ao enviar essa mensagem, em 13 de abril de 1970, o comandante da missão espacial Apollo 13, Jim Lovell, sabia que a vida de seus companheiros e a sua própria estava em perigo. Um dos tanques de oxigênio da nave explodira. Uma substância, o superóxido de potássio, K2O4, poderia ser utilizada para absorver o CO2 e, ao mesmo tempo, restaurar o O2 na nave. Calcule, segundo a equação, a massa em quilograma de K2O4 necessária para consumir todo o CO2 exalado por um tripulante durante 72 horas, se, em média, uma pessoa exala 1 kg de CO2 por dia. Então, primeira coisa, te deu a reação, vamos conferir o balanceamento, não é isso? Então, ó, aqui eu tenho 1, né? Então, 2 potássios, certo? Carbono, um carbono no produto, então tá certo. Oxigênio, 4 mais 2, 6. Aqui eu tenho 3. 2 vezes 3 meios, né? 2 vezes 3 meios dá 3. Tudo bem? Então, 3 mais 3, 6. Então, essa reação está balanceada. Então, eu conferi o meu balanceamento. Bom, agora a gente volta lá no exercício e vamos ver a unidade que ele quer. A massa do K2O4. Então, eu vou lá, certo? No K2O4, escrevo massa. Certo? Escrevo massa. E aqui eu tenho, ele fala em massa de CO2. Então, aqui eu venho, massa de CO2. Tudo bem? Agora esquece o exercício e vamos para cá. 1 mol reage com 1 mol de CO2. Tudo bem? Então, vamos agora para a primeira linha da regra de 3. 1 mol ele quer em massa. A massa molar do K2O4 vale... Deixa eu ver aqui. Cadê que eu fiz? 1 mol de K2O4 vale 128 gramas por mol. Certo? Então, eu tenho 1 mol, então eu tenho 1 vezes 128 gramas de K2O4 está para 1 mol de CO2 em massa. Como é que se transforma mol em massa? Massa molar. Qual é a massa molar do CO2? 44 gramas de CO2. Agora, nós vamos lá para o enunciado. Então, calcule a massa do K2O4. Então, eu venho aqui, X, que está para... necessária para consumir todo o CO2 exalado por um tripulante durante 72 horas. 72 horas são 3 dias, certo? Sendo que ele exala 1 kg de CO2 por dia. Como são 3 dias, então são 3 kg de CO2, ou seja, 3.000 gramas de CO2. Tudo bem? Então... daqui eu vou achar uma massa, X é igual a 68,18 gramas, que vai ser igual a 0,068, o quê? Quilogramas, que é o que ele pede. Então, tá aí.
ok? Vamos pro próximo. Próximo exercício. Tudo bem? Vamos aqui. Nas usinas siderúrgicas, a obtenção de ferro metálico a partir da hematita envolve a seguinte reação não balanceada. Então, lá, já está dizendo que ela não está balanceada, ok? Percebe-se desta reação que o CO2 é liberado para a atmosfera, podendo ter um impacto ambiental grave relacionado com o efeito estufa. Qual o número de moléculas de CO2 liberadas na atmosfera quando 1 mol de óxido de ferro 3 é consumido na reação? Considere o número de Avogadro igual a 6 vezes 10 a 23. Então, vamos lá. Primeira coisa, balancear essa reação. Olha só essa reação, gente. Se eu colocar 1 aqui, eu vou colocar 2 aqui. E agora? Quem eu posso balancear? Não dá. Aí eu vou ficar tentando até conseguir. Só que, se você perceber, essa reação ela é de oxirredução. Olha só, você tá vendo aqui que o ferro tá passando de mais 3 para 0? Então, a variação do NOx aqui foi igual a 3. Aqui, ó, que você não tem que pegar a substância que tem o maior índice, então você vai multiplicar por 2. Então, vai dar quanto? 6. O outro que tá mudando o NOx aqui, ó, é o carbono. O carbono aqui tá passando de menos 2, certo? Para mais 4. Tudo bem? Então, a variação daqui do NOx é igual a... Variação do NOx é igual a 6, não é isso? Não é isso? 2 para 4... Não, desculpa, ele está variando de mais 2 para mais 4. Então, a variação do NOx aqui, desculpa, a variação do NOx aqui vai ser 2 vezes 1, 2. Não deu múltiplo? Se deu múltiplo, eu posso fazer o quê? Aqui 3 e aqui 1. Aí eu inverto, não é isso? Então, aqui vão ser 3 e aqui 1. Pronto. Agora eu termino, ó. 2 ferros, 2. 3 carbonos, 3 carbonos. Vamos ver o oxigênio? Vamos ver o oxigênio? 3, certo? Mais 3, 6. 3 vezes 2, 6. Então, tá balanceadinha. Ok? Aí vamos lá, voltar agora. Aí ele quer saber qual o número de moléculas de CO2. Então, eu vou lá no CO2 e coloco moléculas. Certo? Necessário, cadê? Opa, pulei exercício. Quando 1 mol de óxido de ferro 3. Então, vamos lá. 1 mol. Aqui ele quer em mol. Tudo bem? Pronto. Agora, pelo balanceamento, eu não sei que 1 mol desse está para 3 mols desse. Tudo bem? Então, vamos para a primeira linha da regra de 3. 1 mol, ele quer que você deixe em mol. Então, vamos lá. 1 mol de Fe2O3 está para 3 mols, só que ele quer que em molécula. Aí, lembra lá do primeiro exercício que a gente fez? Como é que a gente transforma 1 mol em molécula? 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23. Só que ele pede para você usar o número de Avogadro como 6 vezes 10 a 23. Então, a gente volta aqui e bota 3 vezes 6 vezes 10 a 23, o quê? Moléculas de CO2, certo? Agora, vamos voltar lá. Vamos ver o que ele deu, o que ele pede. Então, ele quer 1 mol de óxido de ferro e o número de moléculas. Ué, eu já tenho aqui, ó. 1 mol forma 3 vezes 6, 18 vezes 10 a 23. Então, aí eu acho que o grau de dificuldade desse exercício aí era você fazer o balanceamento, né? Porque aí depois era só se transformar em unidade. Então, dá 18 vezes 10 a 23 moléculas. Então, tem aqui 18 vezes 10 a 23 moléculas. Então, tá aqui, certo? Questão número 6. Questão número 6. A inalação de ar
com níveis superiores a 30%, volume por volume, de dióxido de carbono, CO2, pode rapidamente levar à perda de consciência e provocar a morte. Em laboratório, pode-se eliminar o CO2 produzido em reações químicas, borbulhando o mesmo em solução de hidróxido de bário, BaOH2, conforme a equação química balanceada abaixo. Depois a gente vai conferir esse balanceamento. Sabendo-se que o volume de gás na SNTP é 22,7, então olha lá, ó, ele já te deu o volume, certo? Então ele pediu para você usar o 22,7. É correto afirmar que o volume aproximado de CO2 em litro na SNTP, necessário para a produção de 5,83 gramas de carbonato de bário, é. Então, bora lá. Eu tenho o seguinte. Vamos fazer aqui. Primeiro, a reação, certo? A reação. Vamos conferir. Um bário, 4 oxigênios, 2 hidrogênio, 2 hidrogênio. Então, tá certinho. Aí, o que ele quer? Sabendo que o volume do gás é 22,7, é correto afirmar que o volume de CO2, então vou lá no CO2 e coloco volume, certo? Coloco o volume. Necessário para a produção, massa do carbonato de bário. Então, eu venho aqui no carbonato de bário, certo? E coloco massa. Tudo bem? Bom, agora... vamos mudar a cor aqui, que a gente tava fazendo tudo igual, né? Vai ficar bonitinho. Então, aqui, ó. Ele quer volume. E te deu... Opa, desse não, né? E te deu massa do carbonato de bário. Massa. Aqui, 1 mol de CO2 está para 1 mol de carbonato de bário. Então, vamos lá. Primeira linha da regra de 3. 1 mol em volume. Ele manda usar o volume em 22,7, não é isso, gente? 22,7, porque considera na SNTP como 0 graus Celsius e 1000 quilopascal, e não 0,71 atm, tá bem? Então, vamos lá. 1 mol em volume vai ser 1 vezes 22,7 litros, que está para 1 mol em massa. Então, vamos lá. 1 mol em massa é a massa molar. Vamos fazer aqui. Bário. Quanto é o bário? Deixa eu olhar aqui na minha tabela periódica. O bário vale 137. 137 vezes 1, 137. Carbono é igual a 12 vezes 1, 12. Oxigênio é igual a 16, não é isso? Vezes 3 dá 48, não é isso? Então, somando isso daqui, dá 17, vai 1, não é? 4, 5, 9, 1, certo? 197, vamos conferir? 10, 17, vai 1, 4, 5, 5 e 4, 9, 9 e 1. 197 gramas por mol. Então, vai dar 1 vezes 197 gramas de carbonato de bário, BaCO3, certo? Agora, vamos lá. Quanto o volume aproximado de CO2? Então, vamos lá. Qual o volume aproximado de CO2 para produzir 5,83 gramas? 5,83 gramas. Então, vamos fazer isso aqui? Deixa eu fazer esses cálculos aqui. Eu tenho 22,7 vezes 5,83 dividido por 197, certo? Então, isso aqui é igual, x é igual a 0,6717 litros de quê? Do CO2. Então, vamos lá? Aqui, letra A. Tudo bem? Então, gente, tudo a gente faz por uma regra de
3 só. Mesmo quando ele... Porque os outros exercícios, eles queriam a mesma unidade para as duas substâncias. Mesmo quando ele pede em unidades diferentes. Olha aqui, volume e massa. Tudo bem? Então, é só usar aquela tabelinha que eu falei para vocês na hora de você transformar as unidades. Agora, se você acha mais fácil resolver por uma regra de 3, por mais de uma regra de 3, ok, não tem problema nenhum, certo? O importante é aquele método que você se sinta mais o quê? Mais confortável e mais confiante para realizar. Então, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.